campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, os momentos das reflexões diárias. É com muita alegria que nós trazemos hoje a continuidade da leitura do livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo hoje é o capítulo 62, cujo título é Espíritas diante da morte. Este capítulo está baseado numa reunião pública que aconteceu em 29 de setembro de 1961 e na primeira parte, capítulo 2, item 10, do livro O Céu e o Inferno. E vamos lá, o que diz Emmanuel aqui? Toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Então aqui Emmanuel vai ampliando ainda mais o nossa visão para melhorar o nosso entendimento e para nos espantar as sombras do medo, das aflições e das preocupações com relação àquilo que se passa conosco, né, enquanto espíritos, após deixarmos a condição de espíritos encarnados, né, para nos tornarmos espíritos livres da matéria, ou seja, desse corpo denso, ainda, claro, revestidos do corpo espiritual, do perispírito, e continuando evoluindo, aprendendo, exercitando virtudes, não é? Mantendo vínculos afetivos. Vamos seguir mais um pouquinho. Toda religião afirma que o mal será punido lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Então não é castigo, né? É oportunidade de nos realinharmos com as leis de Deus, que são leis eternas, né? Então, a reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a terra onde reencontramos as consequências de nossas faltas a fim de extingui-las mediante a reencarnação. Então a terra é essa grande escola, né? É esse grande hospital para alguns de nós, é essa grande universidade, aonde nós vamos nos deparar com os obstáculos que nós colocamos diante de outros irmãos em outras existências. Vamos nos deparar com situações de abandono, que nós fomos os protagonistas em outras existências. Vamos nos ver, às vezes, em situações de abandono, né, de solidão. Vamos nos deparar, às vezes, com situações de dificuldades financeiras, materiais, em função de desperdícios que nós exercemos, executamos em outra vida, né? Em outra encarnação,
mas como uma oportunidade para a gente entender o valor da riqueza, o papel do rico, o papel do pobre no mundo, né? Vamos se deparar com situações limitantes a nível físico, com doenças que limitam, para a gente rever e entender o valor do corpo, que é um presente, um empréstimo de Deus, né? Pelo qual nós devemos zelar com muito amor e gratidão, né? Não a partir da visão da vaidade, mas a partir da visão do autocuidado, do respeito humano, né? Então, nós estamos aqui para aprender e não sendo castigados e punidos cruelmente, né? Toda religião fala do céu como sendo a estância da alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema no espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, ou seja, voltam a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais desejo ele tem de nos ver passar por essa fase difícil e para que a gente também possa perceber as claridades espirituais. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos recebemos individualmente, aqui ou no além, de acordo com as nossas próprias obras. Então nós somos sim herdeiros de nós mesmos, né? Não existe injustiça no mundo, existe. Mas nós não somos injustiçados. Nós estamos lidando com as consequências daquilo que nós criamos. É difícil da gente aceitar e assumir essa responsabilidade. Não a culpa, mas a responsabilidade com a reforma íntima, com a mudança de valores, de posturas, de atitudes, né? Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação, em atendimento à ordenação da vida maior, é o termo de um dia de trabalho, santificante para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Então, uma encarnação termina uma etapa de vida, de aprendizado, de evolução. No mesmo momento, começa uma nova etapa de aprendizado e de evolução, né? Só que agora desprendidos do corpo físico, da matéria densa, com o amparo constante dos amigos espirituais, dos nossos mentores, que vibram e que nos acompanham em toda a nossa jornada evolutiva, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Então, confiemos em Deus. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site